vamos pensar aqui, qual que é o interesse da polícia em olhar tatuagem? Acho que as pessoas, né, é só falar, aquela tatuagem ali... Já remete ao crime. Exatamente. Não, ela tem, claro, um interesse criminológico, de nós sabermos como são repetidos esses padrões, né? Para depois um estudo, como o próprio Dancas falou, de psicologia forense, de comportamento, de perfilamento criminal, né? Então, como é que o cara que faz aquela tatuagem, qual o rol que ele está inserido de crimes, o que ele vai cometer, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Mas também nós temos um interesse na tatuagem, na posição da tatuagem, para a questão de biometria, né? Para identificação do criminoso. Então, o criminoso... que é biometria, né? Que geralmente as pessoas lembram só do dedinho nas eleições, né? Biometria é toda e qualquer mensuração do seu corpo, né? É toda a forma de identificação de uma pessoa pela medição do corpo. Então, íris é biometria e tatuagem no corpo também. Um palhaço na batata da perna, de tal forma, às vezes pode servir também pra gente chegar num criminoso. Isso eu não vi o rosto, mas tem as câmeras. Isso, são indícios. São os né? indícios suficientes de autoria. E tem casos de o cara cometeu o crime, acha que tem uma câmera, vai lá, apaga a tatuagem? Não, eu nunca vi isso. Tem até... Mesmo porque... Sistema, né, de fotocrime, não é? Tem. Hoje, porque eu acompanhei muitos anos o trabalho Google da Crime. moda, né? Google Crime também. Então, o cara, Já na hora da abordagem, já levanta, já faz um Contato. e já consegue identificar. ficar, Os né? sistemas de Então, inteligência estão cada vez mais aprimorados nesse sentido. Cada vez mais. Mas esse é um tema polêmico, né? Porque isso não pode ser o motivo de abordagem. Pode ser motivo de abordagem com dadas suspeitas. O que? Tatuagem? Se já foi Isso. apontado, por exemplo, um diamante aqui ele tem umas lágrimas, um diamante aqui e um cifrão, sei lá, aqui perto do nariz. Vamos supor, mais esse cifrão aqui. Vamos supor que foi um roubo. O cara com uma máscara, entendeu? E boné. Só aqui, esse semblante aqui. Nossa, e ele com essas tatuagens. Você não vai investigar um cara desse? A vítima afirma categoricamente. Ainda fala posição de sobrancelha falha, sobrancelha grossa, fala a cor dos olhos e fala que o cara tem essas tatuagens exatamente nessa posição. E aí? Tá vendo? É complicado. Não tem que ir pra cima. Não, é complicado. Não, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Mas assim, o mundo, né, do dever ser e do ser. vai tomar dislike, né? Vai tomar dislike quando a gente vai um tema polêmico, né? Sim. Eu já abordei. Já. Quando eu era policial, né? Por conta de tatuagem? Claro, Zona Sul, quebrada, normal. E ele tinha palhaço? Não, era tatuagem, de longe você não vê. É que assim, você tem o jeito, né? Nada contra, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o gingado é do brasileiro, mas ginga demais, né? Você entendeu? Tem os que ginga mais do que a brasilidade permite. É igual o carro, né? Se você passar acima da velocidade, tá marcando 80, passou a 100, vai ter que ser abordado, não é? É o padrão, né? É o padrão, né? É o padrão. Mas, e outra coisa também, as tatuagens de cadeieiro, que a gente chama, e as tatuagens de estúdio, também tem essa diferença, né? E é o que o Idancas estava falando. Por exemplo, tatuar pênis. Eita. Tatuar pênis no indivíduo. O indivíduo que vai lá e tatua ali o... Não, ele não tatua, ele é tatuado. Exatamente. Ele é tatuado. E geralmente essas tatuagens, elas são feitas dentro da cadeia. Ou com... De forma bem rústica. Exatamente, com tinta de caneta. Isso. Que é pra marcar. O cara esquenta o tungstênio e vai riscando a pessoa. É isso aí. Essa tatuagem ela fica feia depois, ela fica esverdeada, feita com aquela tinta azul de caneta Bic. Né? Exatamente, é uma tatuagem feia e a gente pega bastante. Demônio, muito demônio. Eu tô falando agora não de estúdio. Mas essa eu tô falando essa marca, eu tô falando do genital, essa do pênis. Que a pessoa recebe essa tatuagem. Isso, ele recebe, é uma punição. Punição do quê? Geralmente ele cometeu estupro. Ele cometeu um crime. Isso, um crime sexual. Não importa, um crime sexual, mas isso. Não importa qual seja a vítima. Não importa qual seja a vítima. Geralmente mulheres, né? Não, sim, mas assim, não importa qual seja a vítima. Não importa. Tá. Aí ele recebe um pênis. Tá.
Isso está escrito aonde? É um código de ética? Como funciona legal, isso isso aí? aí é De legal. onde que vem isso aí? Eu acho que a Isso é galera legal. que está nos assistindo, né, Elias? De onde que vem? Porque a gente sabe, ó, estuprador, comoção social, entrou na delegacia, aí a gente não sabe mais, né? Porque aí tem toda a proteção social do Estado, beleza. Mas onde que está esse código? Ou esse escrito? Não, ele não é. Ele é uma lei entre os presos, né? Igual É o Uma que- doutrina, né? Exatamente, doutrina. exatamente. Uma Não, doutrina. é uma norma mesmo. Ela só não é uma norma institucionalizada. É um direito consuetudinário. Não, que não é escrito. é o que a gente chama de norma social, né? E na verdade ela vem aí numa contra-regra, que é uma espécie de código de conduta, né? Toda vez que você tem um código de conduta objetivado, é o que a gente chama de ética, né? Os gregos chamavam de ética. Então, na verdade, é um código é uma ética entre os presos. Como eles têm mãe, como eles têm irmã, como eles têm filha, né? Eles não veem com bons olhos aquele que pratica um crime de violência sexual. Porque o que eles veem com bons olhos? Quem está ali porque roubou, porque precisa, né? Quem é o ladrão, quem é o traficante. Tem que tá ladrão ali. que rouba e precisa e ele é enaltecido, tem um ladrão que rouba não precisa. Não, geralmente eles sabe quem é muito enaltecido dentro dessa lei deles aí? O estelionatário. Porque o estelionatário é aquele cara que pega dinheiro dos outros sem praticar violência e grave ameaça. É o nerd do bandido. o nerd Não, do- sério, estamos inaugurando aqui o nerd do bandido. É o estelionatário. Existe o código da cadeia. Existe esse código. Existe esse código da cadeia. Né? Isso é feito lá Cadê a honra da pessoa? A gente tá falando Não, é a honra não deles. é honra, não é Não código tem de honra. Honra não, mas é o código. É um código deles, Isso existe, isso é antigo, aliás. Isso existe. Né? Isso é trazido de. Isso é. Por exemplo, né, se você pega a formação do Comando Vermelho, foi quando se misturou Os presos políticos. presos políticos com presos comuns. Então, esse negócio de misturar preso nunca deu bom, assim, né? Usando a linguagem popular aqui no Brasil. Isso sempre trouxe alguns reflexos, né? Então, pegar e colocar um cara que tem uma inteligência acadêmica com um cara, às vezes, que tem o sangue frio de um homicida, de um assaltante de banco, de um cara que mexe com explosivo, com armamento, deu no que deu, né? Deu no que deu. Deu no que deu. Interessante, interessantíssimo. Tinha uma pergunta sobre os pontinhos aí, né? Vamos ver a tatuagem. Vamos ver os pontinhos. Os pontinhos são clássicos, né? Os pontinhos, né? Bem interessante. Né? E isso é dinâmico também, a tatuagem. A dinâmica da tatuagem. Isso muda, viu? É uma coisa diferente, né? Isso muda. Na teoria clássica, né, um ponto representa aquele ladrão que está no estágio inicial da sua carreira, né? Os caras falam de punguista e tal, né? Fala do punguista, talvez, não sei nem se tem isso daí. Um pontinho os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes sem violência ou grave ameaça. Geralmente um pontinho está associado a isso. Sabe que. Esse aí é high, né? Esse aí é chefão. Esse é chefão. Esse aí tem 9. Tem relatos que 2 pontinhos era o estuprador no Isso, passado. ou né? qualquer pontinho no rosto. Ou qualquer pontinho. Qualquer pontinho no rosto? Também se Então não é identifica. negócio artístico. Não. Porque a gente faz um pontinho no rosto como se fosse algo artístico. Não, pode ser, Dancas. O cara acha bonito fazer uma mulher que acha bonito fazer a pintinha igual da Marilyn Monroe. Você entendeu? Não, mas, né, é tudo contexto, 4 né? pontinhos, 4 pontinhos, né? 4 pontinhos é o roubador, salvo engano. Não é tráfico também? Pode ser o Pode tráfico? ser tráfico também. Pode ser tráfico, né? Pode ser tráfico. Esse daí que a gente tá vendo aqui pode ser tráfico, né? E quem faz esse pontinho? Isso aí também é tatuagem na cadeia para eles se identificarem. Mas assim, eu não posso fazer os pontinhos. Eu entro no código de honra, né? Isso é muito fechado para nós, né? Isso é muito fechado. Tudo aquilo que a gente sabe isso daí sobre é ele. líder, hein? Isso é líder, né? 5 e 9 geralmente são líderes. São líderes? São líderes. De 5 a 9. A primeira imagem que ela colocou refletia acho que 9, né? 9. 9 geralmente é chefe de organização. Isso aí é exatamente, eles fazem esse tipo de pontinho, né? Não é estanque. Como a polícia chegou nisso? Olhando o que eles tinham, a tatuagem e as condenações e a capivara deles. Aí se chegou geralmente nessa. Porque isso é muito fechado. Isso é muito fechado.
né? Mas tem o X9, que fala. O X9, mas o X9 não tem pontinho. Não, sim, mas ele fala. Geralmente tem os boca aberta, né? Todo lugar tem. Mas mas isso aí é muito fechado. E eles usam isso aí para se identificar dentro da cadeia. Porque... Mas ele chega lá, eu acho que essa pergunta da honra tem a ver assim, ó, eu sou chefe de uma organização lá de alguma coisa assim. Quem coloca não é a pessoa, mas ele é identificado como líder. Isso. Ó, você tem seu status aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, entendi. Então eu tenho status. Nada, você não é você que se autoprocura. É igual uma medalha, você não vai se colocar uma medalha no próprio peito, não tem valor nenhum. Tem ritual nisso aí? Tem? Que eu saiba, não. Isso é muito fechado pra gente. Isso é muito fechado. É difícil a gente... Essa tatuagem ocorre em um ambiente de presídio, de carceragem. Isso é de presídio mesmo. Presídio, né? Presídio, então, né? Presídio. E o cara tá indo pro presídio. O cara fez uma besteira na vida. Eu tô indo pro presídio. Ele não pode se autotatuar pra chegar lá. Geralmente os caras já sabem a bronca dele, o carcereiro já fala. Chega, já tem tudo. Como que sabe? Quando chega e... O carcereiro já fala, já chega tudo já. Chega um novo aí. É que tem tanta coisa pra falar que a gente vai buscando. Vai. Essa tá falando do chefe, né? Essa aí é 9, né? Daí 9. Esse daí também é dos pontinhos também. Isso, 4, né? Quadrilheiro, chefão. 5, né? Chefe. Essa aí é clássica. Essa aí é clássica, né? Essa é clássica. Da caveira. Qual que é essa daí? Essa aí é mata-polícia, né? Matador de polícia? Isso aí é matador de polícia. E a pessoa que é matadora de polícia, ou uma pessoa, não, criminoso, né? Ela tem uma hierarquia dentro da organização criminosa? Dentro da cadeia, né? Sim, ele tem moral lá dentro. Mas essa daí também, deixa essa figura aí que eu queria comentar, fazer uma pergunta. A cruz com crânio, né? Não é a cruz, né? Mas é uma adaga, né? Não chega a ser uma cruz. Isso, na verdade, isso aí, né? As forças policiais também usam isso, né? Faca na caveira. É a famosa faca na caveira. Que isso, você sabe a história disso aí, Eu conheço a história do militarismo, né? Da Segunda Guerra Mundial. Essa mesmo. Essa mesmo. O bunker, né? Isso, essa mesmo. Isso. Essa mesmo. Mas conta, o pessoal não sabe. O pessoal não sabe? Então, quando chegaram lá As tropas inglesas? Isso, e eles chegaram lá e caiu o nazismo, né? Eles viram muito crânios, né? A caveira, né? Das pessoas, exatamente, né? Que o nazismo ele fez Os alemães. eugenia, né? Isso. Geralmente, não. O nazismo, né? Sim. É que tinha alemão que não Schwarz, concordava né? com... Não, mas eu sou judeu. Ah, tá certo. Eu não sou alemão, não. Tá bom, tá certo. Tá certo. Inclusive, meu bisavô foi vítima lá, enfim. Bem, meus avós também fugiram, são refugiados da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Rússia invadiu a parte da Polônia, e Dancas é lituano, teve todo esse problema. O meu é Schwartz, Leonardo Schwartz. Então, meus avós são fugidos aqui. Serra, Charlie, Hotel, Whisky, Alfa, Romeo, Tango, Zulu, Schwartz. Enfim, e aí tem essa questão de que quando eles chegaram e viram a tamanha atrocidade, né? O militar inglês, então ele cravou aqui nunca mais. Mas essa da caveira, você podia então, a vida sobre a morte. Exatamente, a vida sobre a morte. Então a faca na caveira é um símbolo da vida, né? Que é aquelas atrocidades, aquelas experiências, aquela barbárie que foi o nazismo, nunca mais. Mas essa imagem que está mostrando não poderia ser confundida com aquela pessoa que é criminosa, que esteve na cadeia e não abriu, é uma pessoa de confiança, um criminoso confiável. Diferente do X9. Eu já ouvi isso aí, que a faca na caveira também, que ele não vai abrir. Isso, que não vai abrir, que alguém sabe guardar segredo. Que a gente chama na polícia, ele não vai rachar, né? Não vai rachar. Eu ouvi isso daí também. Eu já ouvi isso aí também. Eu li, na verdade, no material que a gente recebe, tinha essa identificação também. Porque essa adaga parece uma cruz, né? Então, isso. Só essa. E lá no meio tem um X, né? Na adaga, me parece que tem um X, o que poderia. É simbologia muito específica. Esses caras. Não sei. Porque é muito mutante, né? Mas cada um faz da forma como ele bem entende, né? Aí ele vai colocar uma coisa dele ali, um fato da vida dele. A tatuagem é simbologia, né? É simbologia pura. É a pretensão interna dele. Essa daí é do palhaço, né? O palhaço é matador de polícia, né? Matador de polícia? Ou 5, 7. Exatamente. O palhaço sorrindo, o palhaço dissimulado,
o palhaço com cara de mal, geralmente é um malandrão, é um 5-7. Volta na outra, é possível? Eu queria comentar com o seu público, Elias. Essa daí, tem algum significado desse palhaço, essa cabeça dele costurada? É o palhaço malandro, é o palhaço vivido. É o palhaço corte mal, aí, eu não sei. É o palhaço mal. Geralmente é a figura do palhaço mal, do palhaço mal encarado. É o It? Não. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu vou fugir um pouquinho da área criminal, mas falando da área criminal, sabe que tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos que têm aversão, medo, fobia da imagem do palhaço. Sabia que isso a criança nasce sem que haja um evento e ela já tem medo da figura do palhaço? Isso é estudado, né? Isso é estudado em psicologia. Isso é estudado em psicologia. Isso, de uma outra forma, pode ser um estopim, um gatilho para uma vida criminal. Mas isso é outra assunto. Mas é porque o palhaço é uma caricatura humana, não é? Então, mas aí que tá. O nariz vermelho, a careca. Então, mas repare, tem muitos vídeos na internet que crianças tá assim, feliz, vê o palhaço, começa a chorar. E esse trauma não é trabalhado, a criança vira o jovem, vira o adolescente, vira a criança, vira o adolescente, vira o jovem. E isso fica incutido. Fica incutido. Fica incutido. Isso não é consertado com o tempo. Aquele autor de obras de terror, Stephen King, né? Que é o criador do It, né? Isso. Ele explorou isso aí. Diz que ele explorou isso aí intencionalmente. Diz que ele explorou isso aí porque é o palhaço assassino. E as crianças tinham medo de palhaço. Elias, até falando pro seu público, isso é um percentual enorme. E para mim foi uma surpresa quando eu fiz psicologia. O percentual de pessoas naturalmente que tem medo de palhaço, medo do Bozo. Não, Bozo é o Bozo. Eu teria medo do Bozo. Não, mas assim, o medo, ele agradava uma parcela e a outra parcela mudava de canal. E ninguém sabe disso, hein? Já pensou? Ninguém sabe disso. Legal. E aí o cara tá saindo do circo que ele trabalhou, passa uma viatura de GCM, o cara não vai se parar, vai enquadrar, né? O Lucas está perguntando, doutor, e os irmãos Metralha? Ah, clássica também, hein? Clássica. É relacionado a 157. Tem muito irmãos Metralha. Boa, Lucas, um abraço aí. É verdade, muito mesmo. Bem lembrado. E sabe que às vezes eu já vi isso aí. O tio Patinhas colocado no mesmo contexto ali da tatuagem, junto dos irmãos Metralha. E nos quadrinhos, os irmãos Metralha são inimigos clássicos do tio Patinhas. Querendo roubar o Patinhas. Exatamente, querendo roubar o Patinhas. Aí eu olhei para aquela tatuagem e fiquei pensando, mas o que é? Os irmãos Metralha venceram o tio Patinhas? Qual que é? Será que ele não sabe, ele não tem essa cultura, né, entre aspas, de quadrinho, que não sabe que um é inimigo do outro? Né? É uma tatuagem interessante, do tio Patinhas colocado junto dos irmãos Metralha, mas os irmãos Metralha são clássicos. A pistola geralmente é que ele usou a pistola para cometer algum crime. Mas usar pistola hoje para organização criminosa tá fraco, né? Ele usou a pistola aí para algum crime. A pistola e o revólver geralmente tem essa associação de que ele é um ladrão que usa a pistola ou de que ele é um ladrão que usa o revólver, geralmente associado a hoje, né? Crimes contra a vida. Né? Mas ou o 57 ou mesmo o 121, o homicídio. Quem é matador mesmo não usa pistola, usa revólver. E quem é policial sabe o porquê. Por causa do estojo. E porque não falha, né? Por causa do estojo. Deu nega, você tem o próximo. O estojo não fica com uma evidência na via, porque a pistola, o estojo é expelido, né? Pela câmera. Tem isso. Tem a questão da confiabilidade do revólver. E tem a questão, não vai dar pane de chaminé, não vai dar travamento na pistola, né? E não vai expelir o estojo, e até né? porque você não precisa fazer mira, né? Que é um tiro de combate, é um tiro de 2 metros. Geralmente, né? Não passa disso. Execução, né? Eles passam de moto, geralmente o garupa já com o revólver, e aí passa lá, geralmente espera a vítima estar a pé ou desprevenida, e o garupa pega, passa perto e aperta. A adaga também tem a ver com isso, de confiabilidade, de não rachar. A adaga geralmente tem a ver com isso aí. É um preço de confiança. O famoso cadeado, né? Exatamente. A saca do dinheiro lá. Né? Saco de dinheiro relacionado à cupidez. Comum, bem comum. São tatuagens bem comuns.
Ah, os pontinhos A são os outros que caveira falam. Isso. Da estátua, o Isso. palhaço da estátua. Isso aí ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele tá lá porque ele é ladrão. Essa aí. Esse é o mago. É o É mago. tá bom. É uma bola de cristal ali. Uhum. E o mago é com o duende, né? Isso. Não, o mago ele tá relacionado ou crimes patrimoniais com uso de explosivo. Né? Essa é a figura do mago. Né? Ou relacionado a assalto de ônibus. Mago também. Assalto a banco. Geralmente mas é mais com o uso do explosivo, porque o mago usa de magia, então geralmente está ligado a crimes patrimoniais com uso de explosivo. Aquelas casas japonesas, eu não sei o nome disso aí, não me lembro agora. É tipo os templos japoneses, né? Deixa, né? O que é isso? Geralmente as mulheres, a fada, a sereia, a geisha, estão relacionadas a crimes sexuais, tá bom? Geralmente. Uma pergunta que eu... Tirando a Índia. A Índia, no estado do Rio de Janeiro, ela está relacionada ao tráfico de drogas. A gente não chegou a falar da carpa, por exemplo. Eu cheguei a falar da carpa lá no início, mas não desvendei o que a carpa significa, né? A carpa significa também... Olha lá. É a carpa, né? Não é carpa? É a carpa. Parece um barco. Mas ela tem pra cima, pra baixo, pro outro. Isso. Assim, vamos falar. A carpa hoje ela está relacionada àquela organização criminosa famosa aqui de São Paulo, PCC, né? Por quê? Porque a carpa vem lá das organizações criminosas nipônicas, lá do Japão, Yakuza e tudo mais. Porque, primeiro, ela tem... Qual que é o simbolismo da carpa? Ela é um peixe que nada contra a correnteza. A primeira questão. A segunda é que onde se cultiva a carpa, ela é um peixe predador. Ela não deixa mais que nenhum outro peixe sobreviva ali. Então também dá esse aspecto de grupo, de associação criminosa. A gente se protege e não deixa mais nada prosperar onde tem as carpas, né? Então tem essa simbologia que os japoneses usavam a carpa e que aqui acabou se apropriando. A carpa voltada para cima, ela é a ascensão dentro da organização criminosa. Então ele começou ali como um réu soldado dentro da organização criminosa e foi ascendendo. Lembrando, né, que eu falo que a organização criminosa funciona como uma empresa. Tem várias funções separadas, cada um exerce a sua função. E aí também a carpa voltada para cima tem essa questão de ascensão dentro da organização. A carpa voltada para baixo, ela designa que aquele começou, né, dentro de um alto escalão dentro da organização criminosa e ele goza de alguns privilégios. É a mesma coisa do demônio das Tasmânias, né? É o Tasmania, né? Aquele personagem do Looney Tunes, exatamente. Isso. Porque geralmente o diabo da Tasmânia é um animal que vive ali na Austrália, na Nova Zelândia, né? É um animal bastante... Lembra um cachorro ali, só que ele é totalmente feroz, voraz, ele tem os dentes ali que rasga a carne com muita facilidade. E aí eles fizeram um personagem, né? O Looney Tunes fez um personagem que é o Diabo da Tasmânia, que contracenava com o Pernalonga, nem lembro. E aí ele ia em torno de roda-moinho, ele ia girando, né? E aí tem esse lado também do cara que é louco, do cara que sai rasgando tudo, sai girando, sai detonando, sai destruindo. Então esse personagem aí tem a ver com isso. O Papaléguas, o Ligeirinho também. O Chuck também é bem comum, né? O Chuck também ele denota perversidade, né? Ele é o cara que é sangue frio, que não se arrepende daquilo que fez.